Tema da aula de hoje é a Terra sob os oceanos. O assoalho oceânico, longe das regiões costeiras, era um mistério até o início do século, meados, do século XIX. A expedição Challenger, em 1872, começou a explorar então os oceanos de uma maneira científica, descobrindo grandes áreas submersas, de colinas e planícies, além também de fossas oceânicas muito profundas e de vulcões submarinos. Então, a batimetria, através da batimetria, é que foi feita a exploração e o estudo dos relevos tanto de rios, lagos, mares e do assoalho oceânico em mar aberto. Então, os primeiros métodos utilizavam o prumo, que é um método bem rudimentar, como vocês podem ver aí na figura, com basicamente um cabo e um peso na ponta, e aí sabendo a extensão do cabo, se estimava então a profundidade. Ainda hoje, apesar dos cientistas saberem muito mais sobre os fundos oceânicos, ainda muitas perguntas continuam sem respostas. Então, por que algumas regiões do fundo oceânico são planas e outras são montanhosas? Que forças tectônicas soergueram as montanhas e afundaram as fossas submarinas? Então, tudo isso ainda não é assim bem explicado. A gente tem uma ideia dos processos de tectônica, como eles funcionam, as correntes de convecção do manto, como nós já vimos na aula sobre tectônica, mas exatamente por que elas ocorrem em alguns locais e não em outros, ainda tem muito a ser explorado. Então, hoje, o mapeamento batimétrico ele pode ser feito então através de métodos mais avançados, como os ecobatímetros, de monofeixe, apenas um feixe, ou multifeixe. A ecobatimetria, então, ou também chamada ecossondagem, ela evoluiu bastante em função do mapeamento de icebergs e também durante a Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, é uma ecossonda, emite um sinal sonoro, que era usada para detectar icebergs. Ela foi, então, direcionada para o fundo do oceano, a fim de, então, mapear o assoalho oceânico. E aí, então, medindo assim a profundidade. Então, basicamente, é um sinal sonoro que viaja através da água, que é um meio bastante adequado para o som viajar. E ele, então, quando atinge um objeto, ele é refletido e retorna até ao navio, no caso, onde tem um equipamento para detectar. Ele tanto emite como detecta o retorno desse som. E aí, por esse tempo que demora o som para chegar até o fundo e retornar, então tem como se estimar a profundidade. Então, a partir da evolução desses métodos de ecobatimetria, que basicamente são baseados então aí na emissão dessa onda sonora, e o tempo decorrido entre a emissão do sinal e a recepção desse eco refletido do fundo, isso é convertido então em profundidade. E já que a gente conhece a velocidade do som na água, que é cerca de 1.500 metros por segundo, a gente tem como estimar então esses valores de profundidade e construir um mapa do fundo oceânico como esse, ou hoje em dia até mais detalhado. Esse foi o primeiro mapa produzido do fundo oceânico por Mary Trapp e Bruce Hansen em 1968. Então, hoje em dia nós temos aí mapas mais detalhados do que esse, com métodos então mais avançados. A expedição alemã, que ficou bastante conhecida, a Meteor, em 1925, cruzou o Oceano Atlântico durante 2 anos,
né, usando na época um ecobatímetro de ponta, né, e mostrou bastante do fundo, né, mostrando que o fundo oceânico, ao contrário do que se pensava, né, antes era bastante rugoso, cheio de feições, né, que ainda não tinham sido reveladas. Depois, novas expedições aí em outros oceanos, né, Oceano Pacífico, Índico, Mediterrâneo, né, também foram realizadas e mapearam esses oceanos então com bastante detalhe, né. Hoje nós temos, né, diversos instrumentos, né, diversos equipamentos para fazer esse mapeamento, né. O avanço da batimetria por satélite, né, também é uma ferramenta muito útil, né, para o mapeamento dos fundos oceânicos, de veículos não tripulados, né, como os ROVs, aí, Remotely Operated Vehicles, também Alvin, entre outros, né, permitiram então fazer o que a gente tem hoje, né, um fundo oceânico mapeado em grande detalhe. Aí seria então um exemplo, né, de um mapa aí de 1996, né, com um mapa digital, né, já com muitos detalhes das cordilheiras mesoceânicas, das fossas, de todas as pequenas feições aí de montes submarinos, né, entre outras, né, e também regiões costeiras, né. Hoje a gente tem um detalhamento bastante considerável, né, nessas regiões. Bom, então a partir de todo esse mapeamento, né, foi possível identificar, né, feições que não eram antes conhecidas, né, e entender um pouco mais também sobre a formação, né, e os estágios de evolução das bacias oceânicas, né. Então, o ciclo de Wilson é um ciclo, né, bastante conhecido na bibliografia, né, que ele mostra então 6 estágios, né, para a evolução das bacias oceânicas, né, começando com o estágio embrionário, indo até o fechamento, né, que seria a sutura, né, então no estágio 6. O primeiro estágio, o estágio embrionário, é o estágio onde ocorre então o soerguimento e o rifteamento, né, a ruptura inicial, né, ali. Então, ele é caracterizado por esse soerguimento, né, da placa, né, continental, a ruptura dela, né, que é o chamado processo de rift. Ele é seguido pelo estágio 2, né, como vocês podem ver ali na figura, o estágio juvenil. Né, nesse caso, ocorre então o início da separação, né, das placas, através da divergência das placas continentais e a formação de uma cordilheira mesoceânica. Né? Então começa aí justamente o espalhamento propriamente dito, né, oceânico. E aí a formação de uma crosta oceânica que é basáltica, né, uma crosta oceânica incipiente aí nesse estágio. No estágio 3, seria o estágio do oceano maduro, o espalhamento do assoalho oceânico então continua, né, e começa a formação de uma margem continental passiva, como vocês podem ver ali na terceira figura, né, o estágio maduro. A gente já consegue observar, né, em amarelo uma certa deposição, né, de um pacote sedimentar. Né? Por quê? Porque essa margem continental, né, ela já se afastou, então, da cordilheira mesoceânica, onde ela foi ao longo do tempo, né, recebendo sedimentos que foram depositados. Esses sedimentos podem vir tanto do continente, né, por rios que trazem sedimento para a costa, mas também de sedimentos precipitados aí diretamente do fundo da coluna d'água, né, como os sedimentos aí químicos, né, carbonatos, enfim, sílica, né, também sílica biogênica, formando então essa camada. No estágio 4, né, a gente tem o estágio denominado de declínio, né, aonde ocorre, então, se forma uma zona de instabilidade, né, onde a placa oceânica subside sobre a placa continental e ocorre o rompimento. Aí, nesse caso, né, a gente começa a ter, então, a formação, pode ocorrer, né, a formação de uma fossa oceânica, né,
e é um processo então de convergência, né, de placa entre placa oceânica e placa continental. No caso, e já começa a ter tectônica, né? No caso do estágio terminal, né, nós temos então as placas convergindo mais, né, se aproximando mais, né, e a área da crosta oceânica então diminui e há o início então da orogenia na placa continental cavalgante. No último estágio, ocorre então a colisão entre placas continentais, né, fechando o oceano todo, né, e a formação de cadeias de montanhas e platôs. Esse seria então a sutura, né, estágio 6. Bom, o fundo oceânico ele tem várias feições, né, que merecem destaque. Dentre elas, obviamente, né, uma das mais importantes, das que mais chamam a atenção, são as cordilheiras mesoceânicas, né? Então, nessa região, nós temos, né, magma, né, convecção, né, uma zona de espalhamento, né, um movimento divergente de placas, né, vocês conseguem ver ali pelas setas em vermelho. Né. Nessa região, então, né, existe a formação desse vale, né, em rift, que é, né, um pouco rebaixado, e a região em torno é bastante soerguida. Né. Nesse caso aí a gente tem, claro, o vulcanismo, né, gerando crosta oceânica, né, basáltica. Né, e aí vocês conseguem ver as camadas, né, a crosta continental, que está sofrendo rifteamento, o manto superior e a astenosfera, né, e essa região é caracterizada, né, por muitos falhamentos e blocos. Aí nessa figura nós temos então representada, né, a cordilheira mesoatlântica, né, que está no meio do Oceano Atlântico, como o próprio nome já diz, né, separando então aí a placa sul-americana da placa africana, né. Vocês conseguem ver as ranhuras, né, a zona do Vale em Rift ali no meio, né, cheio de degraus e falhamentos, né, falhamentos também ortogonais ao sentido principal da cordilheira, né. Então são regiões que ocorrem, né, ao redor, né, na extensão toda do globo, né? Ela vai de norte a sul, né, praticamente aí. Né? Existem outras cordilheiras mesoceânicas, né, em outros oceanos, mas a Mesoatlântica é uma das mais contínuas, né? Aí nós temos uma outra porção dela representada, né, onde a cordilheira mesoatlântica separa o continente norte-americano, a placa norte-americana, né, da placa eurasiana, né? Então demonstrando aí as correntes de convecção do manto e novamente, né, o esforço aí distensional, né, ou divergente, né? E ali no mapa, no globo, mais ou menos a localização dessa porção aí da cordilheira. Bom, então, na região das cordilheiras, né, nós temos ali mais detalhado agora, né, a região do Vale Central, né, as colinas abissais. Podemos ter aí, né, ao longo de toda a cordilheira, a formação dessas falhas transformantes, né, uma desliza sobre a outra, né, lado a lado. Né, e temos também a formação das fumarolas negras, né, também das fumarolas brancas, né, que está representado aí na figura. Né. Então, o que acontece nessa região? Né? Existe o extravasamento, né, de crosta oceânica, né, o magma extravasa, né, através do movimento divergente das placas, né, que são caracterizados então por esses vales em rift, né, com vulcanismo ativo, né, como eu já falei. Além das falhas transformantes, nós temos também então fontes hidrotermais, né, e também as colinas abissais nessas regiões. Né. Nessas fontes hidrotermais, a água do mar ela percola, tá, nas fissuras, fraturas, né, que existem ao longo dos flancos da dorsal, onde ela é então aquecida. Né. Por fim, então essa água ela extravasa no vale, chegando a atingir temperaturas aí em torno de 380 graus, né, formando então as fumarolas negras. Né. Essas fumarolas elas podem ser formadas à medida que a água vai se enriquecendo,
né, à medida que ela percola na rocha, ela se enriquece de sulfato de hidrogênio, de vários metais, né, que estão presentes no basalto, né, eles vão sendo dissolvidos e lixiviados, quer dizer, carreados, né, e aí formam essas fumarolas, né. As fumarolas brancas, elas são um pouco mais frias, e aí elas são compostas de uma mistura diferente, né, de metais e elementos, né. Dentre eles, a gente pode citar o bário, o cálcio e o silício, né. Esses locais, eles são importantes porque eles representam grandes depósitos de sulfetos de ferro, zinco e cobre, né, que futuramente poderão ser extraídos, né, quando se tornar, né, economicamente viável. Bom, ao longo das margens continentais, né, nós falamos um pouco da Cordilheira Mesoceânica, mas quando a gente vai para mais próximo do continente, né, como nós já vimos na tectônica de placas, nós podemos ter dois tipos de margens continentais, né? As margens ativas, que têm tectonismo, né, e as margens passivas, que não têm tectonismo, né? Então, ao longo, né, dessas margens, nós temos uma série de feições associadas, né? Quando a gente fala em margem passiva, né, sem tectonismo, a grande característica dela é apresentar uma plataforma continental ampla, né? Então, logo além da linha de costa, né, tá essa feição chamada de plataforma continental. Vocês podem observar isso ali na direita, na figura, né, numa margem passiva. Na sua borda, né, depois da plataforma continental, à medida que a gente vai para mar aberto, está o talude continental, que é uma região com uma declividade bem mais íngreme, né, a gente consegue ver ali o pontilhado, né, delimitando o talude continental. E indo em direção ainda mais a mar aberto, a gente encontra então a elevação continental. Isso em margens passivas, né. Essa região de elevação continental, que está lá na base do talude, ela também pode ser chamada de sopé continental, é caracterizada por leques de sedimentos lamosos e arenosos, que vai até então a planície abissal, né, que seria essa região então mais plana, né, depois da elevação continental. Tá? Agora, na questão, né, da margem ativa, quando a gente fala em margem ativa, aí nós temos então tectonismo, né? Essas regiões então são caracterizadas por apresentarem uma fossa oceânica, né, e uma plataforma continental bem mais estreita e íngreme, né? Então a gente não tem a plataforma tão ampla, né, de baixa declividade, rasa, né? Em geral, nas margens passivas, né, a plataforma continental elas têm a profundidade aí em torno de 100 a 200 metros de profundidade, né? Já nas margens ativas, elas podem atingir profundidades maiores, né? E aí a gente não tem, então, o bem demarcado, né, o talude e a elevação. A elevação vai ser a porção final ali da plataforma, que já vai chegar então na fossa oceânica. No caso das margens passivas, nós podemos ter também ali na elevação depósitos bem característicos, né, na borda do talude e no início da elevação continental, que são chamados de depósitos turbidídicos, né? E a gente vai explicar um pouquinho mais agora a seguir. Mas antes disso, então, só relembrando vocês, né, que vocês já viram essa figura na aula de tectônica, né, as margens ativas, ou também chamadas de andinas, né, nome característico da região ali, né, da costa oeste da América do Sul, né, onde a placa oceânica está subsidindo sobre a placa continental, né, e formando os Andes, né. Nessas regiões aí,
e também em zonas, né, de subducção de placa oceânica com oceânica, onde há formação de arcos de ilhas, né, nós encontramos esse tipo de margem. Né? Então, essas regiões elas são caracterizadas aí por plataformas continentais estreitas, presença de fossa oceânica, tectonismo e vulcanismo ativo. Né? Os sedimentos, que não são tão significativos, né, os depósitos sedimentares nessas regiões, os poucos sedimentos disponíveis eles são representados aí por cinzas e outros materiais vulcânicos, né, justamente porque a placa vai sendo consumida e o sedimento vai sendo consumido junto. Né. Aí seria então a representação de margens passivas, né, longe dos limites de placa, né, vocês podem ver o exemplo aqui da América do Norte, né, também da América do Sul, no seu limite leste, né, e da placa eurasiana, né, no seu limite oeste, né, longe da cordilheira mesoceânica. Então, esses dois retângulos em azul marinho, eles delimitam, né, as margens continentais, então passivas. Essas margens, né, continentais passivas, elas ocorrem então longe dos limites de placa. São caracterizadas pela presença de uma plataforma continental bem desenvolvida, né, rasa e ampla, também talude e sopé continental, né, ou elevação continental. Tem espessas camadas de sedimentos terrígenos e carbonáticos. Né. A gente pode ter aí uma planície costeira, né, dependendo do local, bem desenvolvida, né, seguida então da plataforma continental, do talude, do sopé. Né. E aí nesses locais de talude, né, e sopé continental, nós podemos ter a formação de cânions submarinos. Né, também de leques submarinos para chegar então depois na planície abissal. Nesses locais, então, são formados esses depósitos, né, a partir das correntes de turbidez. Né? Então, o transporte de sedimento, né, por gravidade, né, leva então a deslizamentos, né, submarinos, formando então essas correntes, que são basicamente fluxos de água e lama. Né? Esses depósitos eles não são muito bem selecionados, né? Eles se espalham, né, e depositam aí camadas que podem apresentar uma gradação característica, né, gradacionais, camadas gradacionais. Isso quer dizer o quê? Né, elas vão de areia, né, quando a corrente está mais acelerada, tem mais capacidade de transportar sedimento mais grosso, né, areia. Depois ela grada para silt à medida que a velocidade diminui. Né? E depois no topo, lama. Né? Então formam esses depósitos chamados de depósitos turbidídicos. Né? E tem uma sequência gradacional característica que é chamada sequência de Balmer. Bom, mas como fica preservado, né, essa corrente de turbidez ou esse fluxo turbidídico? Né? Aí nós temos um desenho esquemático, né, uma subdivisão do fluxo gravitacional, né, turbidídico. Então, ele tem uma cauda, um corpo, um pescoço e a cabeça. Né? E aí, em mais detalhe, né, a gente consegue ver, né, ele é característico por ter um sistema bipartido. Né? Nós temos trechos onde a gente tem suspensão, né, em alta densidade, depois suspensão em baixa densidade, né, uma nuvem turbulenta que é empurrada para trás, e aí na porção final dele nós temos aí o fluxo turbulento, né, de baixa densidade no topo e de alta densidade na base. Então, à medida que esse fluxo vai descendo, né, ladeira abaixo, entre aspas, né, ele vai carregando, né, o que ele vai encontrando pela frente, né, onde na sua base, basicamente, a gente tem mais sedimento, né, envolvido por água. Né, enquanto que no topo a gente começa a ter, então, uma menor densidade e sedimentos mais finos. Então, se a gente olhar, né, a gradação desse depósito, né, nós temos uma que é chamada de grão, né, grano descendência, quer dizer, diminui
ascendente, para cima, né? Então, o tamanho de grão diminui em direção ao topo, né? Isso reflete o quê? Reflete a desaceleração do fluxo. Então, nós temos na base, né, ali a camada A seria, né, basicamente um conglomerado, né, quer dizer, um sedimento bastante misturado, né, com grãos mais grossos e mais finos, até chegar numa areia, né, maciço, né, mais denso, né, e uma base erosiva. À medida que a corrente vai passando, ela vai erodindo o fundo também. Né? À medida que a gente vai indo em direção ao topo do depósito, a gente passa por areia, que é um pouco mais bem selecionada nessa seção, né? Com laminações aí plano-paralelas, em regime de fluxo superior. Né? À medida que a gente vai indo mais para cima, a gente passa por areia, materiais mais finos, até chegar em materiais finos pelágicos. Aí então nós temos um desenho esquemático, né, mostrando as diversas províncias das bacias oceânicas. Né? Nós podemos subdividir, né, essas províncias em três grandes províncias. Né? A primeira, o fundo abissal, onde a gente tem também colinas e planícies abissais. Né? Elas não são totalmente planas, né, o fundo abissal. Temos também as elevações oceânicas e os montes submarinos. O fundo abissal, então, ele é caracterizado, né, pela presença das colinas abissais. Essas colinas elas marcam a transição, né, entre os flancos das cordilheiras mesoceânicas, né, no centro, lá onde tem a geração de placa, e as planícies abissais. Né. Então, são colinas vulcânicas, né, originadas a partir do tectonismo que ocorre ali próximo da cordilheira mesoceânica, né, de relevo suave. Elas não ultrapassam 1 quilômetro de altura. Essa figura, então, mostra, né, a presença de algumas colinas abissais, né, próximos da dorsal mesoatlântica, na região do Caribe. Né. Já as planícies abissais, elas são áreas extremamente planas, né, são uma das áreas mais planas do fundo oceânico, na verdade, da superfície da Terra, né, são consideradas uma das áreas mais planas. Um gradiente aí de 1 para 1000, né? São geologicamente monótonas, não têm atividade tectônica, né? E são as regiões mais profundas, né, dos oceanos depois das fossas, claro. Né? Então aí a profundidade fica em torno de 4 a 6 mil metros de profundidade. As planícies abissais elas são atapetadas, né, com camadas de sedimento que geralmente excedem 1 quilômetro de espessura, né, são camadas bastante espessas. Né, sedimentos, como eu falei, que podem ser depositados diretamente da coluna d'água, né, carbonáticos, né, ou silicosos, né, em alguns casos, quando a profundidade de compensação do carbonato é excedida, né, profundidades maiores do que 4 mil metros, né, o carbonato se dissolve, então ficam só as carapaças de sílica, né, de diatomáceas e outros organismos silicosos. Essa região ela recebe sedimentos aí de uma forma muito lenta, mas contínua, né? À medida que ela vai se afastando, então a crosta oceânica vai se afastando do centro, né, da cordilheira mesoceânica, ela vai recebendo esses sedimentos. São poucos milímetros por ano, né, mas que ao longo de milhões de anos aí foi se acumulando, né? Então são regiões de relevo muito baixo, né? Bem monótonas mesmo. Nos locais onde as planícies abissais estão mais próximas da região costeira, né, da margem continental, elas recebem também sedimentos terrígenos, né, na forma de escorregamentos que vêm a partir do talude e das correntes de turbidez, né, além de receber também sedimentos eólicos, né, poeira do Saara, né, viaja bem longe, e também cinzas vulcânicas, né, sedimentos muito finos que acabam se depositando a largas distâncias. Já as elevações oceânicas, né, não confundam com a elevação continental, que é próxima da margem continental, elas são elevações não conectadas com a margem continental ou a cordilheira mesoceânica.
né? Elas são assísmicas, já são inativas. Pode ser que em algum momento elas tenham tido sismicidade, né? Mas hoje não tem. Elas se elevam a centenas de metros acima do assoalho oceânico e possuem uma topografia bastante variável, né? Pode se apresentar uma topografia, então, suave a rugosa, né? Aí nós temos dois exemplos, a elevação das Bermudas e a elevação da chamada dorsal Walvis, né? Que fica próximo lá à região da África. Na costa do Brasil, nós temos a elevação do Ceará, né? E a elevação do Rio Grande, né? Ambas assísmicas, né? Mas que em algum momento podem ter apresentado, né, alguma sismicidade e vulcanismo, né? Ainda não se sabe bem, né, a elevação do Rio Grande, né, o seu processo de formação. Agora, recentemente, saiu uma matéria relacionando essa elevação com a dorsal de Walvis, né? Então, eu vou mostrar para vocês a seguir uma parte dessa reportagem. No caso das elevações oceânicas na costa do Brasil, né, elas são caracterizadas por serem formadas de granitos igneisses, né, granitos, rochas continentais, né, igneisses aí rochas metamórficas, né, ígneas e metamórficas no caso das gneiss, paleossolos, e também foram encontrados fósseis continentais, né, nessas regiões que hoje são encontradas no fundo marinho, com uma idade mínima de 500 milhões de anos. Então, será que elas são restos de crosta continental? Há 80 milhões de anos atrás, a elevação do Rio Grande, ela provavelmente estaria unida ou próxima à cadeia de Walvis, né, nessa reportagem, aí nesse estudo recente que foi publicado. Nesse mapa, então, nós temos um detalhamento maior, né, mostrando ali a elevação do Rio Grande, né, o canal de Vena, né, e aí a gente consegue ver, então, porções mais elevadas, né, mais rasas, e porções mais profundas, com canais, inclusive, né, visíveis. Então, essa reportagem que saiu aí na revista da FAPESP, né, discute, né, o fato de que essa região, né, da elevação do Rio Grande poderia ter uma associação com a cadeia de Walvis, né, a dorsal de Walvis que está lá na costa da África, né, onde eles encontraram então vestígios, né, de praias, rios, manguezais, né, inclusive que cobriam essa cadeia montanhosa, né, que esteve então acima do nível do mar há cerca de 40 milhões de anos, né, hoje subsidiu, né, por algum motivo, né, à medida que o tempo foi passando, a crosta se resfriou, né, se tornou mais densa, né, à medida que foi se afastando da cordilheira mesoceânica e afundou. Então afundou no Oceano Atlântico, né, e há cerca aí de 40 milhões de anos. Né. Então, antes, né, essa região hoje elevada, né, que é uma elevação oceânica, já foi um arquipélago de ilhas, né? Então, com acidentes aí geográficos, né, como a gente tem hoje ao longo do litoral. Quem quiser ler a matéria completa, tem o link aí para vocês. Bom, então recapitulando, né, longe das cordilheiras mesoceânicas, né, o assoalho oceânico ele é caracterizado por feições, né? Dentre elas a gente pode citar as colinas abissais, né, planaltos, né, bacias de oceânico profundo, né, aí no caso as planícies abissais, e também os montes submarinos. Os montes submarinos são elevações, também no fundo do oceano, mas de menor porte, né, menos contínuas, diferente das elevações oceânicas, né, são elevações vulcânicas, basálticas, né, geralmente isoladas ou então agrupadas de forma linear. Aí a gente tem um exemplo, né, da costa nordeste brasileira, né, onde se tem, né, então essa linearidade aí nesses montes submarinos. O relevo deles é superior a 1000 metros,
E eles estão associados então com o vulcanismo intraplaca e não têm relações com as cordilheiras mesoceânicas. São mais localizados, né? Um vulcanismo mais localizado. Os montes submarinos, então, eles podem estar associados também a pontos quentes, né? Então, eles podem ser uma expressão, né, superficial de uma pluma mantélica que não chega à superfície, né? Nós temos o caso das ilhas do Havaí, né, onde são pontos quentes que formaram, né, essas ilhas que são mais elevadas, né, chegam à superfície, né, ficam acima do nível do mar, então formando ilhas, né? Aqui nesse caso a gente está falando de montes que estão submersos, certo? Então, a partir da formação de pontos quentes. Então, assim a gente finaliza, né, a aula de hoje falando dos montes submarinos.